Boa noite, está no ar agora o programa Memórias. Está no ar o programa Memórias e hoje nós relembramos a trajetória e homenageamos o escritor e advogado Henrique Schneider, autor do livro 70, que em breve será lançado na Itália e no Egito, não é mesmo? Henrique, seja muito bem-vindo e muito obrigada pela sua participação. Patrícia, é uma alegria participar do Memórias e uma saudação, então, aos telespectadores e às telespectadoras. É uma alegria. São 11 livros publicados? Algo Isso? assim. São Por 11 aí. livros publicados, sim. Entre novelas, um livro infanto-juvenil, um livro de contos, uma coletânea de contos, e também alguns livros que foram escritos, um com historinhas muito bem-humoradas sobre o Novo Hamburgo, e também mais 2 livros que foram escritos a pedidos. Um livro de fotos sobre Novo Hamburgo, belíssimo, que é o Novo Hamburgo, a cidade se revela, em que há fotos do Joel e da Isa Reicher, certo? E textos meus, e também mais um outro livro sobre as cidades contemporâneas que tem textos meus, contos meus. Nós vamos falar sobre todos esses livros hoje. Vou ter que relembrar. Geral Vou mesmo. ter que relembrar, né? O mais recente livro se chama 70. 70, sim. Isso. Será lançado em breve, até o final do ano, acredito? Até o fim do ano. Na Itália e no Egito, conforme Sim. nós falamos. Fala pra gente um pouco mais sobre esse livro e como surgiu a ideia de falar sobre a ditadura nessa obra. O 70 venceu o Prêmio Paraná de Literatura, né? Eu já tive a oportunidade de falar sobre ele em vários eventos, né? Ele está agora na 4ª edição, na 4ª tiragem, pela Não Editora, que é um selo da editora dublinense, né? E a partir disso também foi contratado. Ele sai agora em julho, neste mês mesmo, sai em julho no Egito pela Setsafa, que é uma editora tradicional de lá, e até o final do ano sai na Itália pela Red Star Press, que é uma editora progressista que existe em Roma, certo? Com a tradução para o árabe é do Sayed Wassel, que é tradutor do Machado de Assis, e a tradução para o italiano é do Giacomo Falcone, que traduziu também o Torto Arado, do Itamar Vieira Júnior, que é o maior fenômeno da literatura brasileira dos últimos 10 anos, né? Mas enfim, então o livro está com uma trajetória muito boa, né? O fato de ter vencido o prêmio também foi importante, mas ele surgiu por conta, eu brinco assim, que foram dois dos grandes temas, as grandes razões que fizeram com que eu escrevesse esse livro. O primeiro foi o medo, e o segundo a necessidade de se falar sobre o assunto. O medo por quê? Por conta daquelas manifestações de rua que acabaram culminando com a queda, com o golpe na presidente Dilma, certo? Que algumas pessoas chamam de impeachment, mas eu considero que foi um golpe, né? Eu via algumas faixas que eram legítimas, mas a gente também enxergava muitas faixas que eram verdadeiramente nada pacíficas, que diziam, olha, que pena que a ditadura não matou todos, certo? O erro da ditadura foi torturar e não matar, como se a ditadura não tivesse matado e como se torturar não fosse nada, né? Dilma vai para Cuba, eram coisas assim nesse sentido. E o que me dava medo era ver assim, uma molecada com 17, 18 anos, certo? Gente que já nasceu com direitos garantidos, num momento de uma democracia relativamente estável no Brasil, pedindo a volta de uma ditadura, ou seja, pedindo a volta de um regime, indo para a rua para pedir a volta de um regime em que eles não podem mais ir para a rua, certo? Então, isso me deu medo. E aí, mas esse medo era vinculado ao quê? Porque existe um desconhecimento a respeito disso. Do que foi a ditadura, certo? O que isso significa? E a gente não está falando de regime de esquerda nem de direita. A gente está falando de um regime que tortura. Isso não pode, né? Então, e aí o que acontece? É que a gente fala muito pouco sobre isso. O Brasil meio que tentou
virar a página e, como diz o jurista Baltasar Garzón, né, ex-juiz espanhol, a gente só pode virar a página depois que a gente lê a página. E o Brasil não leu a página. Outros países leram. Eu fico discursando, eu tenho que parar daqui a pouco já. Mas alguns países, por exemplo, a gente vai para a Argentina teve a coragem de virar a página, certo? Julgou e condenou. No Chile, em Santiago, Santiago julgou. O Chile julgou. E a gente vai ao Chile, o museu mais visitado de Santiago é o Museu dos Direitos Humanos, gratuito. Todos os museus europeus, a grande maioria deles, a gente paga para entrar. Mas lá em Berlim, que tem o Museu do Holocausto, esse é gratuito. Ou seja, são países que não têm vergonha desse seu passado, certo? E que falam sobre ele a fim de que ele não se repita. E a gente aqui falou pouco sobre ele. Então, por isso, eu acho importante que livros, não só os 70, mas com livros que tenham a temática dos 70, sejam lidos. Eu torço muito por esse livro. Mistura história, realidade e ficção. Sim, sim. Na verdade, tudo que está ali, certo? A história é ficcional, mas tudo que está ali efetivamente aconteceu. A gente Porto Alegre teve centros clandestinos de tortura, teve prisões e teve tortura, teve prisões por engano, como é o caso do 70, do aulas livro. De tortura? Tinha aulas de tortura. Aliás, o personagem, Dr. Pablo, que é o personagem do meu livro, efetivamente o Pablo existiu, era o coronel Paulo Manhães, que era professor de tortura, né? Então, tudo isso aconteceu, e aconteceu também a tentativa de sequestro do cônsul norte-americano em Porto Alegre, naquela época, Curtis Curley Cutter, e que foi uma tentativa que não deu certo? E que é a base também para a criação ficcional do livro. Né? E é interessante porque o livro mostra que até mesmo pessoas que não tinham nenhum envolvimento político eram torturadas. Exatamente. Né? Por isso eu fiz questão de colocar, primeiro, um personagem que é o Raul, que não tem absolutamente nenhum envolvimento com a luta política, e ele é preso, e ele é torturado, e aí, além disso, existe um sofrimento que desborda dele, que é o sofrimento da mãe, que é um personagem muito importante do meu livro, certo? Que procura pelo filho sem saber onde ele está. Ou seja, então são textos em que a mãe tenta falar no jornal, vai na delegacia, vai na igreja, vai conversar com a vizinha, num desespero por não saber onde é que está o filho, certo? E ao mesmo tempo, o filho, em algum momento no meio da sua dor, também pensa na dor que a mãe deve estar sentindo. Então, isso, através disso, eu quero mostrar, além de se pegar aquelas pessoas que não tinham envolvimento, também o sofrimento vai além de quem está preso, vai muito além disso, né? Exatamente. E aí já abre o livro para outros públicos também. Sim, porque a mãe vai se identificar, o filho vai se identificar, então abrange bastante. Eu acredito que esse livro deveria ser um livro obrigatório, porque ele é educativo. Enfim, na época da faculdade, publicou o primeiro livro, Pedro Bruxo, pela editora Metrópole. Sim. Publicado em 1984. Sim, 1984. O livro ganhou ainda tiragem. Outras 2 edições. Sim, foram 3 edições. Fala pra gente como surgiu esse interesse pela leitura, pela literatura e pela escrita. Eu sou muito mais leitor do que escritor, né? Ou seja, eu leio muito, leio o tempo inteiro, né? Eu leio, enfim, 2, 3 livros por vez, né? Paralelo. Eu gosto muito, né? Mas essa leitura alimenta a minha escrita, certo? Eu sou um escritor e acho que a literatura na minha vida é essencial. Eu não vivo sem escrever. Não é sempre que eu escrevo, mas todo dia, de alguma forma, eu estou num estado de escritor. Eu tenho que pensar um pouco sobre o que eu vou escrever, ou seja, pensar já alguma ideia, certo? Então, a minha condição de escritor é uma condição que está o tempo inteiro acesa, né? A minha condição de leitor é maior ainda, mas eu brinco, quando eu aprendi a ler, eu aprendi a gostar de ler, certo?
aprendi a gostar de ler. Então, eu sempre soube, certo, que a leitura e a literatura estariam muito presentes na minha vida, certo? Então, desde o início, lendo gibis, lendo revistinhas e tal, todo final de semana, todo sábado e todo domingo, nós morávamos aqui na Joaquim Pedro Soares, em Novo Hamburgo, aqui, certo? E eu ia com o meu pai no Café Avenida. Meu pai foi um dos maiores clientes do Café Avenida, certo? Enquanto ele ficava tomando café e fazendo fofoca com os amigos e coisa e tal, que era uma coisa sensacional, tanto que gerou um pouco um dos meus livros, né, o Avenida de Histórias. Eu ia ou na banca do seu Araújo ou na banca do seu Ari, certo? Que eram bancas de revistas, e eu comprava uma revistinha e o seu Ari me deixava ficar lendo, inclusive. E eu muitas vezes já agradeci o seu Ari no sentido de que ele também foi um dos formadores do meu gosto literário, justamente por me deixar ler sempre um pouquinho. Então, desde o início, eu sempre fiz a leitura. Sempre soube que a literatura ia estar presente na minha vida. Em que momento, especificamente, o escritor Henrique Schneider não consegue escrever? Em que momento falta inspiração? Na verdade, eu tenho a literatura, eu acho que a gente pode escrever um grande livro sem ser um leitor, certo? Porque a gente às vezes tem uma grande história dentro de si. Mas a gente não pode, é muito difícil para mim entender alguém que desenvolve uma grande carreira como escritor sem ser um bom leitor. A gente precisa ler para estar se alimentando, né? Mas no meu processo literário, há momentos que existem bloqueios, em que eu estou no meio, por exemplo, eu estou num processo agora disso aqui. Eu não estou conseguindo, no livro que eu estou escrevendo, não estou conseguindo encontrar um vínculo entre um tempo e outro. Entre algo, eu preciso desse vínculo, e ele está amadurecendo em mim ainda. Ele está amadurecendo. Então, hoje eu não consigo escrevê-lo. E em algum momento, nessa próxima semana, talvez, eu vou começar a fazê-lo, certo? Mas antes disso eu preciso escrever, preciso anotar para que essa ideia se construa dentro de mim, certo? Mas, fundamentalmente, o Pablo Picasso, que é para mim um dos grandes gênios da arte do século passado, né? Picasso dizia, cada vez que a inspiração chegou para mim, ela me encontrou trabalhando. E é isso, a gente não está desvalorizando a inspiração, mas é muito mais repetição e disciplina. Repetição e disciplina, é um trabalho. Tem um outro gênio também, que é um amigo meu, que é o Flávio Scholes, que é pintor. O Flávio pinta todos os dias, das 8 até às 6 da tarde, porque é o trabalho dele. E uma vez eu questionei ele, perguntei a ele disse, Henrique, é muito mais fácil eu pintar 10 bons metros por mês, se eu pintar 100 metros, do que se eu ficar sentado e só pintar 10 metros. Por quê? Porque a gente vai pegando a força que a pincelada tem que ter, a gente vai pegando, olha, o tom da cor, é certo? Isso é repetição e disciplina. Então, justamente por isso que eu, todos os dias, que a gente disse, eu estou numa espécie de estado de escritor, certo? Justamente no sentido de não deixar com que as coisas se esmoreçam, se espalhem, enfim, sempre um pouco na condição tensa que é o estado de escritor. Você que está em casa nos assistindo e é escritor, é compositor, é pintor, tá aí uma forma de lidar com o bloqueio criativo. Nossa, essa dica eu vou usar na minha vida, eu vou aplicar no meu cotidiano. Isso. A gente demora um tempo para aprender isso, justamente esperando que a inspiração caia. E a gente precisa sair buscando isso, certo? Eu estou sempre, eu brinco que a nossa condição de escritor faz com que a gente não possa desperdiçar olhares, certo? Ou seja, eu tenho que estar sempre prestando atenção nas coisas que acontecem ao meu redor, que isso é o meu alimento literário. Então eu anoto uma ideiazinha aqui, ou penso em algo que eu vou fazer, ou seja, sempre nessa boa atenção que é o estado de escritor. Ampliar cada vez mais o horizonte para ter cada vez mais insights. Exatamente, sim. O tempo inteiro vinculado a isso, assim, o tempo todo pensando nessa.
Em 1989, você lança o livro O Grito dos Mundos, um romance que, inclusive, foi premiado. Foi. Esse foi um livro que me abriu muitas portas, assim, O Grito dos Mudos. O Grito dos Mudos venceu o prêmio Maurício Rosenblatt de literatura na época, que era um grande prêmio literário, certo? Que tinha 2 prêmios. Um prêmio em dinheiro, que era um bom valor, assim, que hoje seria em torno de 50 mil reais, me parece assim, e também a publicação por uma editora respeitada, né? Uma editora de renome, certo? Que eu não sabia qual era, certo? Mas que veio a ser a LPM, certo? Então esse livro ele foi premiado, ele vendeu 5 edições pela LPM e hoje está na 3ª edição pela Bertrand Brasil, que é uma editora do Grupo Record do Rio de Janeiro. E é um livro que verdadeiramente me abriu muitas portas, assim, O Grito dos Mudos. Porque é um tema muito importante, que traz a questão do desemprego e da substituição do homem pela máquina. Isso, eu brinco que ele acaba sendo, ele pode de alguma forma ser um pouco até mais atual hoje do que ele era na época, certo? Justamente porque hoje isso está muito mais forte. Ele trata da vida de um lavador de pratos, o Nicolau, que quando eu escrevi ele tinha 47 anos, eu achava ele muito velho, né? Tipo, eu quero botar um homem mais velho, assim, né? Ele tem 47 anos e hoje, quando eu com 57, hoje digo, meu Deus, como ele é novo, né? Então, mas era um pouco ele conta um dia na vida desse personagem, que é um lavador de pratos, no momento em que ele acha que vai ser despedido, porque o dono do restaurante onde ele trabalha acabou de comprar uma super moderna máquina de lavar pratos. Então, né? E é uma historinha muito pequena, é um fato muito pequeno, certo? Mas que, para o Nicolau, que é o personagem, aquele momento ali, aquilo lá é muito mais grave que a crise brasileira, é muito mais grave que qualquer guerra, é ele perdendo o emprego e ele tem... É uma crise individual no É uma crise campo. individual e uma crise de família, porque ele tem mais a Natélia em casa, certo? Que ele é, na época, o provedor, certo? E tem o cachorro, certo? Enfim, e como é que eles ficam, né? E como é que eu fico sem trabalho? Tem uma canção do Gonzaguinha que diz, sem seu trabalho, o homem não tem honra, e sem a sua honra se morre e se mata, né? Trabalho é dignidade. Então, enfim. Naquela época, qual escritor te inspirava? Eu sou um grande apaixonado pela literatura latino-americana como um todo, né? Eu hoje leio muitas mulheres latino-americanas. Estou lendo muitas mulheres, leio atualmente, sim, leio uma literatura mais descompartimentada, certo? Leio muitas mulheres, muitos autores e autoras negras também, justamente no sentido de ampliar o meu olhar. Mas na época e ainda hoje, certo? Gabriel Garcia Marques, Prêmio Nobel de Literatura, certo? É alguém que eu eventualmente preciso reler, né? Mas tem vários outros nomes, assim. Então, Gabriel Garcia Marques, tipo, Cem Solidão, eu já li 3 ou 4 vezes, né? Inspira. E é uma obra maravilhosa, sabe? Mário Vargas Llosa, Mário Benedetti, Alejo Carpentier, tem uma turma assim, de primeira linha que eu leio ainda hoje e leio muito, né? Henrique, o senhor inspira pessoas de diferentes idades, de diferentes áreas, e é por isso que hoje eu conto com a ajuda dessas pessoas para mostrar quem é Henrique Schneider por trás do escritor e por trás do advogado. Nós começamos com o depoimento da escritora Simone Sauresig. Roda aí. Oi, Henrique. É um prazer estar aqui para poder participar dessa homenagem que estão fazendo para ti. Acho que o teu trabalho, o teu talento são daquelas coisas que a gente precisa para atravessar esses momentos tão complicados que nós estamos vivendo. Eu te conheço há tantos anos, a gente vem traçando carreiras paralelas
e eu fico muito contente de poder compartilhar esse momento com uma pessoa tão talentosa, sabe? Poder dizer, bah, esse escritor aqui é meu amigo, sabe? É uma coisa que eu acho que realmente é um privilégio. Toda vez que a gente fala nos teus textos, além do Grito dos Mudos, que é um romance que realmente mereceu o prêmio Maurício Rosenblatt, eu fico me lembrando de outros tantos, né? Pedro Bruxo, que foi o teu primeiro, e que por razões óbvias de tema é um dos que eu mais gosto, e de pelo menos 2 contos da Vida Breve, que são os que sempre me vêm à memória quando eu penso no teu trabalho, que é sobretudo aquele conto do sujeito que liga para a rádio durante o programa, né? O locutor ali muito entusiasmado e aquele espectador desesperado tentando falar com a sua ex, com a sua mulher, né? E eu amo aquele conto, eu acho aquele conto muito, muito divertido e ao mesmo tempo que resgata, né, a coisa do cotidiano, das pequenas tragédias, das pequenas grandes tragédias que compõem o imenso caleidoscópio que é a vida humana. Por favor, continua escrevendo para nós e trazendo essas histórias sensacionais que são as histórias ali de fora, né? As histórias do cotidiano das pessoas. Olha só. A Simone é uma amiga queridíssima e como ela disse, a gente se conhece há tanto tempo. Eu nem vou comentar aqui há quanto tempo para não assustar as pessoas, mas enfim, eu e a Simone nos conhecemos desde a época da Fundação Evangélica, né? E já participamos de muitas, enfim, escaramuças literárias juntas e tal. Nós somos muito amigos já há muito tempo, na verdade, né? E estivemos num seminário de literatura que aconteceu em Molina, na Espanha. Nós ficamos quase um mês lá, a Simone, eu, mais 3 escritores brasileiros. Era um seminário que reunia 90 e tantos escritores latino-americanos e da Península Ibérica, né, falando sobre literatura e compromisso, certo? E estivemos lá, eu e Simone, ficamos lá. Então, isso foi na década de 90, então temos muitas histórias em comum, certo? Eu tenho praticamente todos os livros da Simone, e da mesma forma que ela admira o meu trabalho, eu admiro muito o trabalho dela, e tenho a Simone assim como uma grande amiga ao longo de toda a minha vida. Né? Que legal, que legal. Uhum. Seguindo a mesma linha do recado da Simone, saibas que eu também vou colocar no meu currículo, entrevistei Henrique Schneider. Que honra! Em 1999, publicou o livro A Segunda Pessoa, pela editora Mercado Aberto. Uhum. Em que momento o senhor definiu o seu estilo de escrita? Como que foi essa construção do autor Henrique Schneider? Eu realmente não sei, Patrícia, em que momento isso aconteceu, porque, na verdade, isso está sempre numa espécie de construção, né? Eu brinco que eu hoje escrevo de uma forma um pouco mais simples do que eu comecei escrevendo, né? Eu não sei se é mais simples, mas eu sinto que é um pouco mais simples, mas, por outro lado, eu também agora busco mais. Eu busco mais, eu pretendo mais, eu quero mais, certo? Mas eu busco sempre que os meus textos tenham, no mínimo, algum grau de lirismo, algum grau de poesia, sempre que possível, mesmo os textos que sejam mais duros, como é o caso dos 70, em algum momento eu busco emprestar alguma poesia, algum lirismo na minha prosa. Então, essa é uma característica assim, que eu busco imprimir ao que eu escrevo. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e já a gente volta. Boa noite, está no ar agora o programa Memórias. Um ambiente tem que ser original, assim como você sonhou. Por isso, a Brown Móveis possui padrões,
medidas e acabamentos que materializam cada detalhe que você projetou para o office, executivo ou residencial. Nosso objetivo é entregar móveis como você sonhou. Brown Móveis Campo Bom, Rua Jorge Coque, 125, no centro de Campo Bom. Fone 3597-1465. É com muita satisfação que a Unimed Vale dos Sinos faz a entrega deste presente especial a você. É o novo Hospital Unimed, referência em tecnologia, inovação e humanização. Uma estrutura toda conectada, com corpo clínico de alta qualidade, trazendo excelência ao atendimento hospitalar. Unimed Vale dos Sinos. Cuidar de você. Esse é o plano. Boa noite, está no ar agora o programa Memórias. Estamos de volta com o programa Memórias e hoje nós mostramos a trajetória e homenageamos o escritor e advogado Henrique Schneider. Quem fala sobre você agora, Henrique, como escritor, como advogado e como militante social, é o ex-deputado federal e estadual e ex-prefeito de Novo Hamburgo, Tarcísio Zimmermann. Roda aí. Tem pessoas sobre as quais a gente pode falar tomando em conta várias facetas. O Henrique Schneider é uma delas. Nós podemos falar de um advogado competente, de um advogado atualizado, ágil. Nós podemos falar de um escritor sempre muito atento aos temas do nosso presente, o livro 70, que trata exatamente das torturas da ditadura militar, é um exemplo disso. Mas nós também podemos falar de uma pessoa humana extremamente comprometida com a luta por um mundo melhor. Na verdade, o Henrique ele reproduz aquelas melhores características dos advogados militantes, que são também escritores e que são também grandes pessoas humanas. Parabéns, Henrique, tu merece essa homenagem de todos nós. Fico emocionado com essas manifestações. Eu e o Tarcísio moramos no mesmo lado do mundo, no que diz respeito a pensar. E estamos também envolvidos o Tarcísio, que é um companheiro de muitas lutas comuns também, não é? Certo? Estamos sempre na busca de um mundo, de uma vida mais humana, de um mundo mais humano, mais justo, mais igualitário, um mundo em que o respeito ao outro e à outra seja algo verdadeiro e que vá muito além do discurso. Um mundo com menos preconceito, um mundo com menos homofobia, com menos racismo, com menos misoginia, com menos intolerância religiosa, com menos intolerância racial. Enfim, esse é o mundo que a gente briga. E um mundo, claro, com muito mais cultura e muito mais alegria. Um mundo cada vez mais humano. É o que se busca. E eu e o Tarcísio certamente moramos neste mesmo lado. Em 2003, passou a escrever a coluna semanal de contos Vida Breve, no jornal ABC Domingo, ABC de Domingo, com mais de 600 contos publicados. Sim. Atualmente também é membro do programa Ponto e Contraponto da ABC. Pergunto, como era escrever semanalmente uma coluna que precisa de inspiração? Porque o texto jornalístico, ele segue uma ordem, tem uma técnica, o que, quando, onde, como e porquê. Então, para escrever uma matéria, a gente precisa dessa forma. Mas, tratando-se de contos, é mais inspiração do que técnica. Como que era esse processo de criação para o jornal semanalmente? Eu nunca imaginei que essa coluna fosse durar 15 anos. Eu imaginava que ela fosse durar alguns meses, algo assim, certo? Então, quando eu propus para o jornal, eu tinha uns 30 contos meio que na gaveta. Então, era tranquilo, né? Só que como ela durou 15 anos, certo? Até 2017. Que eu achei ótimo, enfim, eu achei ótimo que ela durou esse tempo todo, né? Sem faltar, sem falhar. Todos os domingos teve conto meu. Uma única vez não houve a publicação, mas não foi porque não foi escrito o conto, e sim por conta de que eu estava no Uruguai
e houve uma falha no envio e foi colocado um outro conto que já tinha sido publicado. Mas é basicamente a questão da disciplina. Disciplina, repetição, certo? E a gente vai fazendo, certo? Chegou na hora de, bom, sexta-feira eu tenho que entregar o conto, bom, até quarta-feira ele vai estar escrito. Bem não prático. desperdiçar o olhar. Quem fala para a gente também é o presidente da diretoria executiva do Grupo Sinos, Fernando Guzmão. Roda aí. Bom, estou passando aqui para deixar um abraço ao meu amigo Henrique Schneider, amigo desde a infância, através das nossas famílias aí, do seu filho, da dona Adenaide, do Guilherme. Tivemos grandes momentos na infância. Lembrando rapidamente aqui, construímos um barquinho em Tramandaí, Henrique, com o resto de madeira que tinha no terreno da tua casa, levamos para o mar. Depois, nessas passagens pela FENAC, né, pelos corredores, buscando adesivo, buscando canetinha, buscando chaveirinho, né, no final do dia contabilizando quem pegou mais, quem pegou menos, enfim. Né, e também ali a passagem pelo parque também de diversões da FENAC. Né. E mais recentemente, recontamos com a tua colaboração numa coluna de música nos anos 80, 90, né, e agora na rádio ABC 103 FM como membro do Ponto e Contraponto. Henrique, um grande abraço para ti. O Fenaco também entra na lista dos meus amigos mais antigos, certo? Eu e o Fenaco nos conhecemos por a família, justamente, essa questão de o Mário Guzmão e o meu pai, a tia Yara e a minha mãe são dos grandes amigos ao longo da... Isso passou para os filhos também, então somos eu, meu irmão, mais o Fenaco e o Ado, também grandes amigos. E o detalhe que o Ado não contou, que o Fenaco não contou, é que esse barco que a gente construiu, ele tinha uma espécie de inovação estética que não deu muito certo, porque ele tinha um furo no meio, né? Então ele, em princípio, ele não navegava. Ele navegava muito mal, mas afundava muito bem. Como vocês podem perceber, então, o Fernando falou que o senhor tinha uma coluna de música, tratando também, sobre música. 80, então, sim. Além de escritor, advogado, fiquei sabendo que Henrique Schneider também é músico. Não. Eu escrevia sobre música justamente, mas eu cantava durante um tempo num grupo musical. Mas não deixa de ser músico. Mas vamos considerar aqui, vamos considerar. Eu mais desafinava do que cantava, mas... Vamos colocar aqui no pacote músico também. Uhum. E pai. Pai, sim. Então, nós não podemos deixar de fora o recado de pessoas que falam com propriedade e com muito amor dessa pessoa que é o Henrique Schneider. Roda aí. Complicado falar do próprio pai, né? Esse ser humano incrível, especial, de um coração enorme, que está sempre disposto a abraçar o mundo e melhorar tudo que tiver ao alcance dele para ajudar o próximo, né? É uma pessoa que não vê problema onde existem problemas, ele tenta achar a solução dos problemas. É um pai que foi pai e mãe desde os meus 14 anos e fez isso com muito amor, muita atenção e fez isso perfeitamente. É um pai que, além de pai, é um parceiro, é amigo, que eu amo muito e que eu vou estar sempre aqui para ajudar ele. Beijo, pai, te amo. Oi todo mundo, meu nome é Pedro, eu sou filho do Henrique e queria dizer, em primeiro lugar, que eu te amo muito, pai, que eu me considero muito privilegiado por ser teu filho, porque tu sempre esteve presente do nosso lado, apoiando todas as nossas escolhas, minha e do meu irmão. Um pai que foi objetivo, que nos ensinou a cair e levantar, e que nos ensinou a ter respeito e consideração pelos outros, e o pai subjetivo da música, da leitura, que nos ensinou que é importante o cultivo da sensibilidade, do amor,
Enfim, é isso. Eu poderia falar um dia inteiro sobre meu pai, mas como eu tenho só um minuto, tá aí a minha super síntese do amor enorme que eu sinto por essa figura maravilhosa, Henrique Schneider. Um beijo, te amo. Agora ficou difícil. Agora fica difícil eu continuar falando. Vamos aproveitar esse momento de emoção, vamos reproduzir o depoimento da mãe, de Henrique Schneider, e do irmão, por gentileza. Roda aí. Recebi o pedido para falar como mãe do Henrique Schneider nessa homenagem que prestam a ele. Para mim é fácil. O Henrique é um bom filho, amoroso, responsável, boa gente, querido mesmo. Tão querido por todos, não só pela família, mas por todos os amigos, enfim. É bom caráter mesmo. Além disso, ele tem esse dom maravilhoso, que é o dom da fala e da palavra escrita. Da palavra fala e palavra escrita. Ou seja, ele tem de tudo de bom. Então, eu acho que é isso aí que eu tenho para dizer dele. Que ele é muito bom como filho, e eu só posso dizer, como mãe, que ele é maravilhoso. Um beijo, filho, e que Deus te abençoe. Bom, estou aqui para falar do meu irmão, né, cara? Em primeiro lugar, eu quero deixar bem claro que é o irmão que eu mais gosto, né? Porque é só eu e ele, né? E brincadeiras à parte, é um cara muito legal, correto até demais, uma pessoa que ajuda muitas pessoas, e eu só tenho a agradecer a ele. E desejo tudo de bom para ele, que toda homenagem que for feita para ele é muito justa. Um abração, Henrique. De alguma forma, assim, meio que me recompõe um pouco, né? Mas, enfim, as homenagens iniciais ali do Felipe e do Pedro, e agora da minha mãe e do meu irmão, o meu pai que já faleceu já faz tempo, né? Enfim, e que era um pouco também um dos aglutinadores dessa turma toda. Eu me lembro que eu durante Pedro e o Felipe, né, perderam a mãe, a Helena, certo? Quando foi um momento muito difícil em 2002, né? Mas isso de alguma forma fez com que eu, que achava que não tinha vocação nem para pai, conseguisse, nem para tio, eu conseguisse ser ao mesmo tempo pai, um pouco mãe. Eu contei com a ajuda de muita gente ao meu redor nesse sentido, mas enfim, mas não tem como não ser um pai tranquilo com dois filhos maravilhosos como são esses dois, o Pedro e o Felipe, que são pessoas excepcionais e que cresceram na condição de seres humanos, certo? Independente da gente estar próximo ou não, eles têm essa questão profunda da humanidade que eu me orgulho demais, certo? E a gente tem essa coisa de poder dizer, eu brinco assim, eu sou apaixonado por dois homens até o fim da minha vida, da gente poder dizer muito tranquilamente, como eles disseram para mim, eu digo para eles, o quanto eu os amo, né? A gente tem aqui um excelente pai, um excelente filho, um excelente profissional. Um chorador. Adoramos. Como é que se divide Henrique Schneider no dia a dia para dar conta de tudo? É muito fácil, Patrícia, na verdade, porque eu faço muitas coisas. Eu faço muitas coisas mesmo. Eu sou uma pessoa, hoje até faço menos por conta até da pandemia e por conta de alguns compromissos que não tenho mais. Eu fui presidente do Conselho Municipal de Política Cultural, tenho uma militância cultural também, além da condição de escritor, né? Mas fundamentalmente eu brinco que eu faço muita coisa, mas 90% das coisas que eu faço eu gosto. E aí eu canso muito pouco. E eu tenho, por exemplo, eu tenho uma condição de advogado, militante, cotidiano, e a condição de escritor. Então, quando eu dou uma cansada numa, eu faço a outra, né? Então, isso significa cansar pouco. E, ao mesmo tempo, eu consigo sempre o tempo para a minha leitura, consigo o tempo para a minha vida, eu consigo o tempo para viajar é a coisa mais sensacional para mim, eu consigo o tempo para os meus filmes, eu consigo o tempo para a minha música, consigo tempo para os meus quadros, enfim, eu consigo tempo para as coisas. Eu não esqueço de viver no meio do trabalho.
certo? E me divirto trabalhando. Sempre, 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 sempre. Sabe? Não é um problema ir trabalhar, pelo contrário. Então, gente, está aí um pouco da fórmula mágica para você que está nos assistindo em casa. Em 2007, publicou o livro Contramão, que foi finalista, né, do Prêmio Jabuti. Foi finalista do Jabuti e ganhou o Prêmio Livro do Ano da Associação Gaúcha de Escritores. E esse livro, inclusive, foi adaptado para cinema? Na verdade, é um projeto da Buda Filmes, que é a produtora da Cris Arenas, eu limpando as lágrimas ainda, né? Da Cris Arenas e do Jefferson D., que são um casal de cineastas de São Paulo e do Rio, né? O Jefferson também é diretor de novelas da Globo, tal. Mas é um projeto que, enfim, ainda está aguardando, né? Quer dizer, está aprovado pela Ancine já há bastante tempo, mas quando houver recursos, o Jefferson vai fazê-lo. Falando em Jefferson D., nós também temos o recado dele. Roda aí. Eu conheci o Henrique Schneider numa estante de uma livraria em São Paulo, quando eu me deparei com esse livro, com Contramão, e fiquei muito interessado em comprar os direitos para adaptação cinematográfica, e foi nesse processo que eu conheci a pessoa do Henrique, esse advogado, esse cidadão brasileiro, esse homem extremamente culto, que inclusive sabe muito mais de cinema do que eu, viu muitos mais filmes do que eu, e com quem eu aprendo muito, inclusive sobre cultura cinematográfica. Mas eu queria dizer que é um prazer muito grande conversar, debater sobre os temas mais diversos, sobre música, que a gente desfruta muito, dos mesmos gostos, das mesmas profundidades, das mesmas provocações musicais e artísticas. Alguém ao qual eu tenho um grande prazer em ser contemporâneo, em sempre aprender, em sempre poder debater essa visão do Brasil. E, obviamente, a gente desfruta de uma outra relação também, que é a do esporte. E eu como corintiano e ele como colorado que a gente sempre, após as partidas, Corinthians e Internacional, a gente ainda gasta alguns minutos debatendo sempre essa paixão nacional. Mas é isso, é um prazer. O Jefferson é isso. Eu já disse para ele, para a Cris, que é a companheira dele também, eu já disse que, independente do fato de sair o filme ou não sair o filme, certo? A gente já tem a vitória de um lado um na vida do outro. A partir disso, eu já estive na casa deles, eles já estiveram mais de uma vez aqui na minha casa, nós já viajamos para o Uruguai juntos, fomos para a Punta del Diablo, já nos encontramos em Montevidéu, eu já estive no Rio de Janeiro na casa deles, já estive em São Paulo na casa deles, eles estiveram aqui mais de uma vez, o meu filho Pedro está terminando o mestrado em Los Angeles, o Jefferson esteve lá, eles estiveram juntos, jantaram, enfim, é uma relação que se mantém desde aquela vez, então, e somos grandes amigos e efetivamente, mas a recíproca também há, porque eu aprendo muito, muito. Aliás, o Jefferson está lançando agora um filme chamado sobre o Luiz Gama e está na Netflix, um filme excepcional, maravilhoso que ele fez, que chama M8, Quando a Morte Auxilia a Vida. É uma beleza de filme. Eu assisti, tenho recomendado para as pessoas e todas as pessoas que eu falei ficaram encantadas com o filme. Olha só, então fica a dica aí de filme. Depois vieram Avenida de Histórias, pela Cultural, em 2009, e Os Textos de Novo Hamburgo, A Cidade Revela, obra compartilhada com os fotógrafos Joel e Isa Reichert. Vamos acelerar um pouquinho, porque o nosso tempo está curto. Quem fala sobre o Henrique como escritor é o ex-secretário de Cultura de Novo Hamburgo, Carlinhos Mosman. Sabe que o Henrique, ele é um amigo meu. Então, até fica um pouquinho difícil falar do artista, do produtor cultural, sem misturar esse sentimento de amizade.
Mas o que eu quero dizer, assim, o artista, tu julga ele pela arte dele. E a arte do artista, do Henrique na literatura, bom, eu vou recomendar que leiam, né? Tem esse romance 70 sobre o tempo da ditadura militar no Brasil, e é uma boa leitura, né? Tem inúmeros outros romances, contos, enfim. Leiam Henrique Schneider. Vou falar sobre o homem. Aí nós temos, além do artista, um cara dedicado a ajudar a cultura a crescer, né? Ele se dispõe, ele oferece ajuda, ele está presente na discussão, não quer aparecer, mas aparece. Aparece porque tem esse brilho de uma pessoa dedicada. Enfim, o que mais eu posso dizer? É um grande artista, é um grande escritor, que orgulha a cidade de Novo Hamburgo, que orgulha o Vale dos Sinos, mas, para mim, mais do que isso, é um grande amigo e um cara dedicado à causa pública, à causa de todos, né, sem pedir nada em troca. Por isso, o Henrique é um grande cara. E não preciso falar mais nada. E o Carlinhos também é um grande cara. A gente agora tem que agilizar, né? Tu disseste que a gente tem que agilizar. A gente precisa agilizar porque só tem 1 hora. Eu poderia falar muito tempo também. O Carlinhos me deu várias lições de vida e, aliás, ele sabe dessas lições. Eu já comentei com ele, já falei dessas lições em palestras, inclusive. Menciono muito seguidamente lições que o Carlinhos, ao longo dessa amizade nossa também, de décadas, certo? Ele me deu. É também, a recíproca também nesse sentido também é verdadeira. No ano de 2009, por voto direto pela internet, foi eleito patrono da Feira Regional do Livro de Novo Hamburgo. Voto direto. Eu fui um patrono eleito, achei ótimo isso. Em 2012, foi patrono da 16ª Feira do Livro de Lindolfo Collor. Isso em 2012. Em 2016, da 39ª Feira do Livro de Flores da Cunha. São inúmeras feiras. Temos ainda em Camaquã. Camaquã também, sim. Nas feiras do livro, a gente tem bastante a presença de escolas. Então, eu pergunto, o senhor como escritor, como fazer para que crianças e jovens desenvolvam o hábito da leitura sem que isso pareça um peso? A criança se encanta com o livro, certo? Uma turma numa feira do livro é sempre uma alegria, um alarido, enfim. Então, e aquele livro que se abre, multicolorido e que aparece naquelas enormidades, ele é um objeto de encanto da criança, certo? Então, a criança, a partir tem o computador, tem essas questões todas, assim, mas o livro ainda ocupa um espaço de encantamento para a criança. Em algum momento, na adolescência, isso está se perdendo, perdendo espaço para uma enormidade de outras questões, mas também perdendo espaço por algumas questões vinculadas à obrigatoriedade da leitura. Quando a leitura deixa de ser um prazer e passa a ser uma obrigação. Então, um dos fundamentos é justamente isso, a gente conseguir manter a leitura como prazer. Em 2011, a editora dublinense publicou o livro A Vida é Breve e Passa ao Lado. Em 2014, publicou o livro O Tempo Quase. O Tempo Quase saiu pela Lê de Minas Gerais. Em 2015, a obra Respeitável Público, novamente pela Dublinense. Pela Dublinense, sim. Então, aproveitando que nós citamos o livro Respeitável Público, nós temos o depoimento de uma leitora. Depoimento da Janine Moraes, idealizadora do projeto e do Instagram literário #Leia um Livro. Roda aí.
Oi, tudo bom? Eu conheci os textos do escritor Henrique Schneider na coluna dominical do jornal NH e virei fã. Eram textos muito legais do cotidiano, tema que eu adoro, que inclusive usei em sala de aula no meu estágio de letras. Depois, em 2015, no lançamento e sessão de autógrafos do livro Respeitável Público, no Olé Mexicano, eu tive a oportunidade de conhecê-lo, onde eu adquiri o meu autógrafo, claro. Eu só não mostro aqui porque eu estou no meu trabalho e o livro está em casa, mas a foto está postada no meu Instagram literário, #leiamolivro, pois esse livro ele está na minha booklist e eu recomendo. Eu gostei bastante desse romance, mas eu confesso que eu esperava o óbvio, que era alguém fugir com o circo. Mas eu tive uma surpresa, né, durante e no final dessa leitura. Então, sem spoiler, leiam. Parabéns, Henrique, muito sucesso para ti. Janine, eu vi agora recentemente também, revi a foto em que a Janine aparece também com mais a Renate, que é da Valles, e mais, agora não me recordo quem mais, justamente naquele lançamento do livro que foi, enfim, uma festa que a gente fez no Olé Mexicano, uma grande festa mesmo, com muita gente e muita alegria, né? Enfim, né? Mas é isso, o Respeitável Público, está na 2ª edição, ele entrou no programa de governo, certo, do programa Plano Nacional de Literatura, na área do livro didático, na área da literatura, e aí foi uma tiragem de 40 mil exemplares, ele vendeu bastante bem e tal. E o Respeitável, A Vida é Breve Passa ao Lado, é uma coletânea de alguns contos que foram publicados ao longo do meu período todo da coluna, certo? Ele está na 4ª edição, certo? O Respeitável Público na 2ª edição, e o Tempo Quase, que saiu pela editora Mineira Lê, que é uma editora vinculada mais à área infanto-juvenil, certo? É o meu único livro infanto-juvenil e que trata da questão do suicídio na adolescência. E eu dou um spoiler, não tem nenhum suicídio no livro. Então, que eu não me sentia autorizado a escrever para jovens, certo? Com uma personagem jovem, certo? E que cometam suicídio. Não podia fazer isso. É um tema delicado, né? Exatamente. Mas é isso, mas era necessário colocar esse tema. Mas é que nem eu digo, eu logo aviso que não tem suicídio no livro. Então, de uma maneira leve. Henrique, muito obrigada pela sua participação. Foi uma alegria. Que prazer, que honra mostrar a sua trajetória aqui aos telespectadores e poder homenageá-lo. Foi uma alegria, Patrícia. O tempo passou tão rápido que a gente, no final, teve que até acelerar. Mas, enfim, foi uma alegria. Estou pronto para novas homenagens, certo? Muito obrigado por tua atenção, pelo teu carinho e pela atenção e o carinho de todo mundo. E você que está em casa nos assistindo, muito obrigada pela audiência e aproveite para homenagear quem você admira, quem você ama, porque, como diz Caio Carneiro, o óbvio também precisa ser dito. E como eu digo, precisa ser dito hoje, porque amanhã pode ser tarde demais. Tá certo? Até semana que vem. Boa noite, está no ar agora o programa Memórias.